Ora, então, vamos fazer revisões de PLSQL e focar aqui assuntos que são importantes vocês relembrarem para poderem usar aqui na elaboração de código que vai ser necessário para a vossa Data Warehouse em base de dados 2. Eu vou focar não só PLSQL, como aqui há alguns outros assuntos, nomeadamente aqui já a criação de tabelas. O que eu vou querer que vocês façam é a criação de duas tabelas. Aqui uma tabela dos artigos, está aqui, e uma tabela das vendas. Portanto, o código está aqui neste PDF. Na tabela dos artigos tem um identificador, que é até uma chave primária. Depois tem o nome, que é único, tem o preço, que é obrigatório. Reparem que o ID, embora eu não diga que é not null, como é a chave primária, automaticamente ele fica obrigatório. Tem um valor para o estoque de artigos que temos, que por omissão toma o valor 1, e tem a data em que o artigo é adicionado e que por omissão é a data do sistema. Eu aproveitei ao criar estas tabelas, também colocar aqui isto do unique, not null, estas restrições para que vocês se relembrem de como é que estas coisas podem ser feitas. Na tabela das vendas temos mais uma vez um ID, temos aqui o artigo, portanto o ID que é a chave primária, está bem? O artigo que é uma chave estrangeira e que, portanto, vai referenciar o campo ID da tabela artigos. Eu tenho aqui uma coisa que não quero que usem, eu só cá estou a pôr que é para fazer este reparo, para me lembrar deste reparo, que é na criação desta chave estrangeira, são estas 3 linhas, o que eu tenho é, portanto, a definição de uma constraint, que é uma restrição, aqui é o nome da restrição, e depois tenho a indicação de que é uma foreign key. E quais são os campos que fazem parte desta foreign key? É o artigo, está bem? É o campo de artigo. Ora, isto é uma foreign key, é uma chave estrangeira, a gente tem que dizer que valores é que esta chave estrangeira pode tomar. Então, isto é indicado aqui com esta parte, referencia a tabela artigos e o campo ID. Ou seja, esta coluna artigo da tabela vendas só pode tomar os valores desta coluna ID da tabela artigos. Tá bem? E podia terminar aqui. Ok, o que eu acrescentei mais foi isto, on delete cascade. E o que é que faz este on delete cascade? Faz que quando eu elimine um artigo, ele também vai eliminar todas as vendas que foram feitas desse artigo. Pronto, isto aqui é uma situação que, embora se possa fazer, é muito drástica e nunca deve ser usada, está bem? Eu tenho aqui só para alertar para isso. Se calhar até devia pôr em comentário. Ok, mas já vou voltar a falar sobre isto. Ok, tínhamos então o artigo, o QT, que é a quantidade de artigos nesta venda, portanto tenho uma venda que tem um código, a venda é de um determinado artigo e diz aqui qual é a quantidade que se está a vender desse artigo. Mais uma vez tem a data da venda, também voltei a pôr como default o sysdate, e o total, que é o preço total que se vai pagar. Provavelmente, como vocês devem imaginar, o valor total há de ser o preço do artigo vezes a quantidade.
estas duas tabelas, em termos de modelo relacional, é isto. De facto, um artigo pode estar em várias vendas. Neste exemplo, que é muito simples, cada venda só é feita de um artigo. E cá estão os atributos. Reparem que o onDelete Cascade vai fazer que, caso eu elimine um artigo, ele vai eliminar todas as vendas que têm esse artigo. Reparem que a gravidade que esta situação tem, não é? Isto aqui, imaginem que, se estivéssemos a falar aqui da aplicação no Politécnico da gestão dos alunos, significaria que eu eliminava uma disciplina e todas as tabelas ou todos os registros onde essa disciplina estava a ser usada, esses registros eram apagados. Ou, por exemplo, numa consulta médica, se eu eliminasse o médico, o registro do médico, todos os registros das consultas daquele médico eram eliminados. Pronto, isso normalmente não é isso que se pretende. Normalmente, se um determinado artigo tem vendas, se eu elimino o artigo, o oráculo não deixa que ele seja eliminado, dá um erro. E é isso que a gente pretende, tipicamente, não é? Eu tenho um artigo que tem várias vendas, se eu vou eliminar o artigo, ele não deve deixar eliminar esse artigo, porque há vendas desse artigo. Certamente que essa operação que eu estou a tentar fazer foi porque me enganei, não era esse artigo, era outro artigo. E se eu quero mesmo eliminá-lo, o que devo fazer é primeiro eliminar as vendas desse artigo e depois eliminar o artigo. Está bem? Portanto, só para dizer que vocês não devem colocar este onDelete Cascade, e eu agora aproveitei já para referir os problemas associados com isto. Ok, então, primeira parte do trabalho. Eu tenho aqui também o drop das duas tabelas, para que, caso vocês coloquem isto tudo num script, ele seja autocontido, ou seja, primeiro tenta eliminar as tabelas e depois vai criá-las. Portanto, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora é criar estas duas tabelas nas vossas contas. Depois de criarem as tabelas, podem fazer, como fizemos na aula de ontem, o select asterisco from cat para confirmarem que elas foram criadas, não é? Que aparecem lá. Reparem, como eu disse, na das vendas não coloquem o onDelete Cascade, está bem? Ok, portanto o modelo relacional é este, foi criado. Mas eu meti na mesma onDelete Cascade, por acaso, não reparei que tu tinha dito isso. Para não tirar, então podes fazer o drop e voltar a criá-la sem isto, não é? É verdade, é verdade. Se tem... Reparem que esse onDelete Cascade, já vos disse, não vai dar erro. Até às vezes é usado quando estamos a fazer desenvolvimento, porque facilita. Eu ponho lá dados, depois aqueles dados quero apagar aquilo tudo e dessa maneira ele apaga em cascata. Mas acho que, como compreendem, isso estar a eliminar dados em cascata pode ser um problema, não é? Eu estar a eliminar, reparem o que é? Eu elimino um artigo e estou a eliminar 100 vendas de artigos sem me perceber. Tá? Isso é que é preciso ter cuidado. Ou seja, eu fiz o select all from cat e apareceu-me aqui uma tabela um bocado estranha. Posso partilhar? Eu também fiz isso, tipo, dar drop. Se vocês executarem o drop, alteraram o drop, o que acontece é que quando fazem drop da tabela, essa tabela vai para o recycle bin e depois aparece-vos
aí como bin e depois umas letras assim, vá lá, aleatórias. Exato. Não é? Sim. Vocês conseguem eliminar o caixote de lixo, não é? O recycle bin, escrevendo purg recycle bin, executando isso no SQL Developer. Eu depois já vos mostro. Purg. P-U-R-G-E. Professor, é suposto tirar o onDelete Cascade? Sim. Não põe. Tirar essa parte? Sim. É suposto pôr outra coisa em vez disso? Não. Simplesmente tiram. Então, vejo que o script já Existem outras opções, por exemplo, onDelete set null, mas não, tiram simplesmente, está bem? Já resolveu, professor, já pagou. Exato, a mim também, senhor. Fizeram o purg? Sim. Sim, não pus nada, apenas fiz a tabela. Ok. Pronto, então, ok, criámos as tabelas e agora vamos aqui aproveitar para rever também outros assuntos. Isto aqui tinha a ver com a criação das tabelas e agora com inserts. Ontem foi, de facto, na automação foi select, agora inserts. E vocês têm que inserir estes artigos. Eu coloquei isto neste formato para que vocês vejam que eu quero para o ID1, o artigo camisola, acho que a seguir veio o preço e depois a quantidade, está bem? Custa 25 e há lá 100 em stock. Pronto. Então, o primeiro exercício é vocês inserirem estes registros na vossa tabela, está bem? Ainda se lembram qual é a sintaxe para inserir registros? É insert, into, depois nome da tabela, entre parênteses, vão pôr os nomes dos campos e depois values, os valores. Eu vou pôr aqui no SQL Developer, não é? Há de ser como? Insert, into. Escrevem aqui o nome da tabela. A tabela. Põe aqui os campos. Campo 1, campo 2. E depois values. Valor 1, valor 2. Está bem? Vejam lá se a partir daqui se conseguem resolver aquele exercício. Cada valor está associado a cada campo, não é? Valor 1, campo 1, valor 2, campo Sim, o 2. valor 1 é do campo 1, o valor 2 do campo 2. Quando tiverem terminado, levantem a mão. Ok. Eu tenho aqui os nomes dos artigos. Só que o nome é do tipo texto. Como é que nós usamos texto no oráculo? Temos que meter em películas. Tem que estar entre pelicas. Está bem? Não é aspas, é entre pelicas. Está bem? Essa era uma das dificuldades que havia aqui. Está bem? Pode ser? Então, há de ser o quê? Um insert, into. Qual é a tabela? Peço desculpa, professor, não estava a falar. Ah. Insert into artigos. Artigos, depois... Parênteses, ID, vírgula nome, vírgula preço, vírgula stock. E em baixo, na próxima linha, values, 1, camisola entre pelicas, 25, 100. Muito bem. Isto aqui vai inserir este artigo. Reparem, se nós... Eu aqui só estou a usar 1, 2, 3, 4 campos e a tabela tem 1, 2, 3, 4, 5 campos. Isto significa que, primeiro, eu como não estou a usar os campos todos, eu teria mesmo que pôr esta lista de campos aqui, está bem? Até haveria a possibilidade, se eu tivesse a usar os 5 campos nos values, eu
pela ordem correta, eu nem precisaria de colocar a lista de campos a seguir ao nome da tabela. No entanto, é boa prática que coloquem cá o nome dos campos. Porquê? Porque assim, eu se ler esta linha, eu sei logo, de facto, claramente para que campo é que vai esse valor e não tenho que andar a ver na documentação qual é a estrutura da tabela para saber se está correto ou não, está bem? Vocês devem sempre fazer isso. Podem dizer que dá mais um bocadinho de trabalho estar a pôr ali os nomes dos campos, mas o código fica mais legível, ok? Outra questão aqui é o que é que acontece com a data? Quando eu insiro este registro, a data fica sem nada? Não, fica com o valor por omissão. Nota do sistema, acho eu. Exatamente, querem ver? Então eu vou executar este insert. O registro quando foi executado. Inseriu e depois devemos fazer um select para verificar se as coisas foram inseridas ou não. E cá está. O ID1, camisola, o preço, o estoque e a data. Não se esqueçam de fazer o select para confirmar. Está bem? Porquê que o seu SysDate está diferente, pelo menos do meu? Estás a falar do formato, certo? Exatamente, exatamente. O formato do SysDate depende do formato que está configurado no SQL Developer. Está bem? Vocês podem alterar o formato que está por omissão do SQL Developer. Disso. Como é que aparece no teu? Aparecem números só. Aparece 21, aparece ano, mês, dia. Como no meu. Ok. Ou deve ser o default mesmo. Ou deve ter alteração. Os valores, vocês podem alterar isso. Eu estou a mostrar aqui os menus, vocês não veem os menus, para não? Mas eu depois digo-vos como é que... Vocês forem ao menu do... pois é nas preferências. Vocês acham que será Tools, Preferences? Não sei. Sim. Tools, Preferences. Depois em Database. Tem um Database, tem um mais. Podem clicar lá. E depois NLS. Já está aqui isso. E aparece aí Date Format. Se vocês querem pôr o valor que eu tenho, é o valor que é o que deveria ser usado, é o valor com a data em inglês, em que está é DD, depois um menos, traço, não é? MON, the month, tudo em maiúscula, e depois um traço e RR. RR corresponde para o ano com aquela janela de 50 anos por causa do século. Portanto, DD, MON, RR. É o que eu tenho. Depois podem fazer OK. Então, aí o outro conjunto de definições do NLS. Está bem. Ok, entretanto... Sim. Entretanto, já inseriram os outros registros? Então, qual era? Era o da camisola, o outro era o 2 casaco, certo? Casaco 7520 e o outro era calças. Uh, 5030 e o último era gravata 4 gravata e 40. Na gravata só temos o preço, não temos o valor do estoque, então eu retiro aqui também o estoque. Porquê? Porque o estoque também tem default. Portanto, eu poderei não colocar e fica com o valor por default. Era isso que eu pretendia. Se dar estes três, agora for ver select asterisk from artigos, e já cá tenho os 4 artigos, certo?
Está toda a gente nesta situação? Ok, então já inserimos os artigos e agora na segunda pergunta, que é simples, é criar uma sequência. Ajuda aqui a rever o conceito da criação da sequência, que depois vamos usá-la. Está bem? Então, vamos fazer o quê? É criar uma sequência. O nome é SEC Vendas. Ok, e só para tornar aqui isto um bocadinho interessante, pus aqui para começar em 1000 em vez de ser no 1. Esta sequência depois até vai ser usada como chave primária na tabela das vendas. Bem, será que vocês se lembram como é que se criam sequências? Vamos lá ver. Ok, a criação das sequências segue aquele procedimento de criação de objetos no Oráculo, não é? É create, depois o tipo de objeto, depois o nome do objeto. Portanto, aqui há de ser create, sequence, depois o nome da sequência. A única diferença aqui é que ainda temos aqui este para começar em 1000. Portanto, se formos aqui ao SQL Developer, então como é que é para criar a sequência? Há de ser create sequence. A sequência agora tem que pôr o nome, que é SEC Vendas. SEC Vendas. Se só fizesse create sequence SEC Vendas, já agora, se eu quero eliminar a sequência, também faço drop sequence SEC Vendas. Pronto. Isto aqui elimina a sequência. Se eu fizer create sequence SEC Vendas, ele vai-me criar uma sequência SEC Vendas. O que é que acontece? É que, por omissão, a sequência é criada a começar em 1 e com incrementos de 1 em 1. Querem ver? Como é que eu acedo à sequência? Ainda se lembram? Select secvendas.nextval, por exemplo. E começou em 1. Começou em 1, 2, 3, 4. Pronto, sempre que eu executo, incrementa de 1 em 1. Ora, no nosso exercício, a criação da sequência não é para começar em 1, mas é para começar em 1000. Está bem? Portanto, é start with 1000. A sequência, se eu quero alterar o valor inicial, eu tenho que fazer o drop da sequência e depois criar a sequência. Está bem? Se eu agora executar o select sec vendas.nextval, o valor vai ser 1000. Depois passa para 1001, continua o incremento de 1 em 1. Está bem? Porque eu não alterei o incremento. Se eu aqui fizesse espaço, o incremento vai e pusesse um outro valor, ele incrementava com esse valor. Já que estamos na sequência, para rever as sequências, como é que eu vejo o último valor usado nesta sessão? Alguém me sabe dizer? E o next val e havia o... Current val. Exatamente. Curval from dual. Pronto. Que me vai dar também 1002. O curval dá o último valor usado da sequência nesta sessão. Já agora só para lembrar, se eu fizer o drop da sequência, voltar a criá-la e sem usar o next val, usar o curval, vai dar erro. Lembram-se? Porque não existe nenhum registro. Exatamente, está a dizer, olha, mostra-me aí, eu estou a pedir, mostra-me o último valor usado da sequência nesta sessão. Ora, ainda não foi usado nenhum, portanto dá erro, está bem? Ok. Então, já criámos a sequência, portanto este aqui, já pus aqui a nota, vamos passar para o exercício seguinte.
que aqui é para vocês pensarem mais um bocadinho. Então, o que é que eu quero? Quero que seja criado um trigger chamado venda I, que calcula o valor total sempre que é inserida uma venda. Vamos ver se entendemos isto. Ora, eu quando faço uma venda, é quando insiro um registro na tabela das vendas. Até a gente pode ver aqui, na tabela das vendas. Quando insiro um registro na tabela das vendas, eu tenho que lhe dar um ID, que na realidade vai ser... De onde é que vem este ID? Qual vai ser... Onde é que eu vou buscar o valor do ID nas vendas? Onde se vai buscar o ID? Não, o ID... Eu não estava a ouvir, professor, eu estava a escrever. O ID vem aqui do SEC vendas, da sequência. Nós vamos obter o ID a partir da sequência SEC venda, certo? Sim. Ok. Portanto, o ID vem daí. O artigo, ok, é o código do artigo que nós queremos vender. E a quantidade também há de ser a quantidade que a gente quer vender. A data, já vimos que a data, por omissão, até é sysdate. Portanto, tudo bem. E o total? O que é que há de ser igual ao total? Não é? Desta venda, o total é o preço total, certo? Qual vai ser o valor? Vai ser a quantidade vezes o preço, certo? Estão a perceber? Aliás, têm que perceber isto. Vocês agora têm que fazer o trigger que quando eu faço uma venda, calcula automaticamente o total, o valor total dessa venda. O trigger é chamado venda I. Está bem? E agora, como é que vocês vão criar este trigger? Ainda se lembram como é que era a criação de um trigger? Que características é que tinha um trigger? O que é um trigger? Alguém sabe dizer o que é um trigger? É algo que neste caso vai ser ativado quando nós adicionarmos uma venda nova, automaticamente. Ele vai ser executado, é código PLSQL que é executado, é A código partir de uma ação. automaticamente quando é feito o insert. Não é? Muito... Não é só o insert, pode ser outra ação. Sim, Tipo delete ou editar. exatamente, muito bem, muito bem. Neste caso é o insert. Sim. Só estava a falar Neste caso em particular é o insert, mas geral. pode ser um insert, como estavas a dizer muito bem, pode ser também um delete ou pode ser um update. O trigger não é disparado com select, está bem? É quando é feita uma alteração à base de dados, não é? Muito bem. E o trigger também pode ser disparado antes ou depois da ação. Ou seja, o insert é algo que é feito na base de dados. Esse código é para ser executado imediatamente antes desse insert ou imediatamente depois desse insert. É o tal trigger que era executado before ou então after o insert. O que é que temos mais aqui nos triggers? Ainda temos como é que nós acedemos aos valores que estamos a inserir. Então temos um trigger, só andar aqui para cima, um trigger que é disparado quando eu vou fazer um insert nesta tabela. Então dentro do código do trigger, como é que eu acedo aos valores que eu estou a inserir? Ainda se lembram?
como é que eu acedia? Era com o pós-triggers de insert, é com 2 pontos new, ponto, nome do campo. Se fosse um trigger de delete, era 2 pontos old, ponto, nome do campo. E se for um trigger de update, eu tenho acesso ao 2 pontos old, ponto, nome do campo e 2 pontos new, ponto, old do campo. É o valor que lá estava naquele registro e o valor novo que eu vou colocar lá naquele registro, o update, está bem? Então vamos lá ver como é que se pode criar o trigger. Se formos aqui, então, ao Scale Developer. Então, como é que é? Para criar o trigger, há de ser um create, seria um create trigger e depois o nome do trigger. E o nome do trigger é venda aí. Tá bem? Venda aí. Este trigger será disparado antes ou depois da venda? Vai ser before ou after? Before. After. Depois. É que é assim, ok, vamos ver se é before ou after. Depois é o que a pergunta. O trigger vai calcular o valor total. Se a gente pensar assim, certo, o trigger vai calcular o valor total que tem que ser inserido na tabela. Só depois de ser inserido é que nós conseguimos saber. É que eu diria precisamente ao contrário, que é antes de inserir, eu tenho que o calcular, que é para quando inserir o valor correto. A questão aqui é, eu tenho que conseguir calcular o valor total antes de inserir. Também dava da maneira que estavas a dizer, eu posso inserir e depois calcular. O que acontece é que eu vou fazer um insert e depois um update. E não é eficiente eu trabalhar dessa maneira para fazer isto. O que faz sentido é, antes de inserir, eu calculo o valor para inserir logo o valor correto, em vez de estar a fazer duas operações de escrita, um insert e um update. Estão a perceber? Portanto, o trigger devia ser um trigger before. Before e é insert. E depois tenho que dizer qual é a tabela. Qual é a tabela? É a tabela das vendas. Portanto, depois ainda há aqui um outro aspecto, é que o trigger pode ser disparado em cada linha que é inserido ou uma única vez por comando. Também normalmente nós queremos um trigger que é disparado para cada linha. Aqui no caso do insert, quando é insert tal como nós estamos a fazer aqui, nós estamos a inserir linha a linha. Mas sabem que nós podemos fazer um insert baseado num select a uma tabela. Não é o que vamos aplicar, não interessa, mas nós podemos fazer inserts baseados em selects. E nesse caso estamos a inserir logo vários registros. Se o trigger é disparado linha a linha, significa que para cada um desses registros o trigger vai executar o seu código. Se é executado só pelo statement, quer dizer que esse insert, mesmo que insira 200 registros, o trigger só vai disparar uma vez. Ora, o que nós queremos é que o trigger seja disparado linha a linha. Porquê? Para cada linha que ele vai inserir, eu vou ter que calcular o total, certo? Estão a perceber? Portanto, eu vou querer calcular o total para cada linha que for inserida, que for ser necessário inserir, está bem? Portanto, create trigger venda aí, before insert on vendas for each row. Pronto. Na realidade, nós não é prático termos só o create. Porquê? Porque quando se desenvolve código PLSQL,
muitas vezes enganamos e temos que voltar a recriar o trigger. Então, a gente, no código PLSQL, podemos pôr create or replace trigger. Ou seja, vamos criar o trigger, mas se ele já lá existe, vamos substituí-lo por aquilo que estamos aqui a pôr. Muito bem. E o que é que vem agora a seguir ao trigger? Vem um bloco PLSQL anónimo. Ou seja, se vocês necessitarem de variáveis, têm que pôr um declare, depois um begin, depois um end. Está bem? Row é a linha, não é? É cada linha, exatamente. Portanto, o que é que nós temos aqui? Criação de um trigger chamado venda I, que é disparado antes de se inserir na tabela das vendas, porque antes de inserir nós vamos querer calcular o valor total, para que quando insere vá com o valor total, e é um trigger que é disparado para cada linha. Porque, mais uma vez, isto só faz sentido calcular o valor total linha a linha, não é? Senão, aliás, se não for for each row, nem consigo depois aceder aos valores que estão a ser inseridos. Está bem? Já agora, só para completar este esclarecimento, eu até vou pôr em maiúsculas, 2 pontos new e 2 pontos old. Ponto, e vou pôr aqui nome do campo. Isso é o que é o professor do New e no Old. Pronto, vamos lá ver aqui. Eu estou a fazer um trigger de insert, que significa que eu aqui no meu código PLSQL é natural que eu vá necessitar dos valores que vão ser inseridos, não é? Eu estou a fazer um trigger que é disparado quando alguém manda escrever um insert, um código destes. Reparem que o trigger, este não é para os artigos, mas se fosse para os artigos, significava que quando eu mandava executar este comando, o trigger ia ser disparado, portanto ia ser executado. E interessa no código do trigger saber quais são os valores que vamos inserir. Como é que eu acedo aos valores que estão a ser inseridos? Neste caso, como é um trigger de insert, eu faço com 2 pontos new, ponto nome do campo. Ou seja, é o trigger nas vendas, significa que eu consigo aceder ao ID que vai ser inserido com 2 pontos new, ponto ID. Ao artigo com 2 pontos new, ponto artigo, ao QT com 2 pontos new, ponto QT, e assim sucessivamente. Estão a perceber? Sim. Ok? O trigger vai ser disparado quando executo algo do tipo insert into vendas, não é? E depois vou ter aqui os values e qualquer coisa, não é? O vendas que tem, ID, artigo, QT, também. ID, artigo, QT, o que é que tem mais? Preço. Data total. A data. Ok. Data total. Values. Pronto, e o que quer que aqui ponha, não é? Por exemplo, posso pôr ID 1. Ok, como é que eu acedo a este ID cá dentro? Com 2 pontos new, ponto ID. Qual é o valor que ele vai tomar? Vai tomar o valor 1, está bem? Posso pôr aqui uma variável, qualquer variável, 2 pontos igual a 2 pontos new, ponto ID. Significava que esta variável ia tomar que valor? O valor 1. Estão a perceber? Eu não preenchi isto tudo, não é? Estou só a fazer aqui um exemplo. Claro que se eu tenho aqui uma variável, eu tenho que declarar a variável. Variável e o tipo de dados. Será tipo number, sei lá. Pronto. Já vamos ver aqui questões com as variáveis. Eu até vou... Essas variáveis que vão ser declaradas aí são apenas para o trigger, não é? Exatamente, são variáveis que têm que ser usadas no trigger. Se eu tiver variáveis, tenho que ter uma secção declarativa, que é iniciada com um declare. Nos triggers é obrigatório ter o declare para as secções declarativas, está bem? Nos processos de funções não se pode ter o declare, sim.
esse declare é só por esse trigger, não, essas variáveis criadas nesse trigger não podem ser associadas a outros triggers, tem que ser Não, criado não. novo, correto? Esta é uma variável local aqui ao trigger. Ok, é só para entender. Tá? Ok. Com isto aqui, estão em condições de responder. Aliás, já fiz aqui um monte de trabalho por isso. Se perceberam isto, não sei se alguém tem alguma questão, condições de responder à pergunta, que é fazer um trigger que calcule o valor total. Está bem? Então, vamos já pensar nisso um bocadinho. Então, como é que fazemos isto? Ok, então, o que é que eu preciso de saber? Eu preciso de saber, eu tenho que calcular o total, certo? E o total até é um campo que se chama total, pronto. Ou seja, a certa altura aqui no meu trigger, eu vou ter que pôr aqui 2 pontos new, ponto total, 2 pontos igual, o 2 pontos igual é a atribuição, 2 pontos igual é qualquer coisa, não é? Então, a que é igual este total? Não é suposto ser igual ao artigos.preço Sim, mais o total? mais Multiplicar pela quantidade. multiplicar pela quantidade. Ok, mas vamos começar pela quantidade. Mas Então, supostamente, como isso dá trigger, cada vez que é inserida uma nova coluna, não podemos só somar ao valor antigo. eu percebo o que estás a dizer. Tu estás a pensar Ou numa situação que temos uma só deixa somar correto? venda de vários artigos, mas aqui não, esta venda é só de um artigo, que é para ser mais simples até, está bem? Ok. Ok, então é o total vezes o preço do artigo. Como é que eu sei, desculpa, a quantidade vezes o preço do artigo. Como é que eu sei a quantidade? Então, como é que eu consigo aceder à quantidade? Portanto, é uma quantidade, então se fosse por aqui, não é? Preciso saber, há de ser uma quantidade, ainda não sabemos qual é, vezes o preço do artigo. Pronto, há de ser isto posso apagar, para já não me interessa. Certo? A minha pergunta é, qual é o valor da quantidade? Como é que eu consigo pôr aqui a quantidade? Eu acho que é new.quantidade. Quanto é QT? Muito bem, 2 pontos new.qt. Isto é um novo campo de quantidade? Ou é simplesmente uma Não, ligação? reparem. Buscar a quantidade à Vamos lá tabela ver. vendas. Este trigger é disparado quando a gente faz uma coisa do género. Vá, vou pôr aqui o artigo 2, quantidade 5, ok, a data é a data de sistema. Vou pôr uma coisa assim. Quando eu faço este insert, ele vai disparar o trigger. E, portanto, eu já sei que a quantidade é 5. É o 2.new.qt. Percebem? Eu até posso pôr isto antes do trigger. Se perceber melhor. Quando eu executo este insert, ele vai disparar este trigger. E quando vai disparar desse trigger, eu sei quanto é que é a quantidade. É 5. Este 2.new.qt, quando for executado, na altura em que eu inserir que eu fizer este comando de insert, ele vai tomar o valor 5. É a nova quantidade? Que é isso É que a corresponde? quantidade que vai realmente ser inserida. Ok. E agora, o que é que me falta saber? O preço do artigo. Vamos fazer um select. Deixa eu fazer um select. Então vamos lá fazer aqui um select. Select, ditem-me lá. Preço? Preço. E agora? O que é que escrevo mais aqui? Int? From. Eu gostei ok. disso, porque dentro de PLSQL o select tem que ser sempre into. Into, a gente pode pôr aqui into v preço. Quer dizer que eu vou ter que declarar uma variável v preço, está bem? Certo? Mas podemos dar outro nome. Sim. Ok.
esta variável V preço, que tipo de dados é que vai ter? Porque agora tinha que pôr aqui o tipo Number. Se a gente olhar aqui para a tabela dos artigos, o preço vai ser number 6,2, certo? Que é para poder ser uma variável que consiga receber o preço dos artigos. Portanto, deve ter o mesmo tipo de dados que este, certo? Faz sentido ou não? Sim. Pronto, então a gente podia pôr assim. Preço, number 6,2. E como está, funciona. Funcionaria. No entanto, também podemos fazer um V-preço, dizer que é da tabela dos artigos, ponto preço, percentagem type. Lembram-se disto? Sim. Portanto, em vez deste, vamos usar antes este, que vai tomar o mesmo tipo de dados que a coluna preço da tabela artigos. E assim eu não tenho que estar lá a ver se é number 6,2 ou que tipo de number é que é. Está bem? Eu não percebi. O que é que faz o preço type? Vai declarar esta variável com o mesmo tipo de dados que a coluna preço da tabela artigos. Artigos, ok. Artigos, ponto preço, percentagem type. Portanto, ele vem aqui e vai colocar o mesmo tipo de dados. A vantagem que isto tem, uma das vantagens que isto tem é que, imagina que agora vais alterar a tabela dos artigos e o preço passa a ser, em vez de ser 6,2, passa a ser 7,2, por exemplo. Automaticamente o trigger, da próxima vez que é executado, é recompilado Atualiza. e nunca dá problemas, está bem? Portanto, ok, pronto. Então, fizemos assim. Então, select preço, int v preço, from, este é fácil. Artigos. Não é? Mas não é só isso, falta um era aqui, certo? Where new.id igual a ID. Ok, where ID, este ID é o ID dos artigos, certo? Da tabela artigos, é igual a quê? New.id. New ID. Não é new ID, porque o new ID é o ID da tabela das vendas. É new artigo. New.artigo. Ok. Ok. Se eu vier aqui ao modelo relacional, estão a ver? A tabela vendas e artigos estão relacionadas, certo? Aqui o campo artigo é a chave estrangeira que está ligada à chave primária da tabela artigo. Ok? E portanto... Pois, eu não sabia, não tinha percebido isso ainda. Eu pensei que se tu tinha dado o exemplo de meter um número no artigo, mas ia ser um nome na mesma do artigo. Já percebi. Quando a gente preenche a tabela vendas, eu vou preencher o ID, o artigo, a quantidade. O artigo, que é uma chave estrangeira que liga à tabela do artigo. Portanto, eu tenho que igualar isto ao ID. Artigo, sim. ao ID, certo? Ok, pronto. Então, eu se vier aqui, o RID igual a 2 pontos new.artigo. Pronto, e agora aqui, o que é que falta pôr? É só pôr o V-preço. V-preço. Muito bem. E posso agora compilar. Olha, até nem deu erro. Está bem? E temos o nosso... querem ver? Agora aqui já se pode até testar nas vendas. O data é o sysdate. O total a gente está aqui a calcular. Podemos tentar fazer. Querem ver? Faço aqui um select asterisco from vendas. Não tenho nada. Então vou fazer este insert. Deixa-me pôr só isto ali. Inserir um registro.
Agora a minha questão é, eu até só tenho ID, artigo e quantidade, certo? Ele disse que inseriu. Mas doutor, eu estou com um problema. Quando eu faço o Ctrl Enter agora no select que eu fiz debaixo do trigger, ele seleciona-me o trigger todo na mesma. Mas eu fechei no AND. Esta barra dividir? Não. Pois, Mas porquê? O que é que faz a vocês barra dividir? acham que eu ponho estas coisas só para me entreter? Até agora não tinha percebido, sou sincero. Pois, exatamente. Deixem-me só continuar isto. Quando eu faço aqui o select asterisco from vendas, estão a ver, já aparece a data, que é o sysdate, e o total que há de ser a quantidade, o 5 vezes o preço do artigo. O artigo era o 2. O 2 é o casaco, que é 75. Eu quero acreditar que 75 vezes 5 é igual a 375, não é? Select 75 vezes 5 from dual. 375. Está bem? É este 5 vezes o preço. Ok, viram aqui, está o trigger a funcionar. Certo? Já agora, esta questão da barra dividir. No caso do PLSQL, nós temos aqui vários pontos e vírgulas. Está bem? Para ele saber onde termina mesmo, temos que pôr a barra dividir. E assim, o comando seguinte só já é executado o comando seguinte. Se não, se aqui não tivesse, ele vai tentar executar isto tudo. Pastor, ali no new.nome campo, que estou deu só o exemplo, e o old, também precisa de pôr ponto e vírgula? Eu pus, assim garanto que terminou aquilo e que eu quando executo isto que não está a puxar coisas lá atrás, estás a perceber? Por acaso eu a fazer isto, ele nem faz isso, mas normalmente... Eu não estou a conseguir fazer esse insert. Agora, eu acho que tenho tudo igual, eu não estou a conseguir. Agora o meu deu erro, porque eu já inseri uma vez, da próxima vez que vou inserir, como estou a pôr o mesmo ID, ele não deixa, está bem? Ok, deixa-me ver. Agora que já fizemos o trigger, o exercício para hoje, o último exercício para hoje agora é criar a função. Então vamos lá ver. Vamos criar uma função chamada venda artigo, que faça uma venda e que tenha como parâmetro de entrada o artigo e a quantidade. Como é uma função, a função devolve um valor. Neste caso, quero que devolva o ID das vendas. Então, como é que é isto? O que é que a gente quer daqui? Então, queremos que a função chama-se venda artigo. Faça uma venda. Para fazer uma venda, precisa daqueles campos todos, do ID, do artigo, da quantidade, da data, dessa coisa toda. No entanto, tem como parâmetro de entrada apenas o artigo e a quantidade. Ok? Tem apenas o artigo e a quantidade. Então, se formos aqui, só tem o artigo e a quantidade. Quer dizer que eu vou dar um parâmetro, como parâmetros de entrada, só tem estes dois, mas ela internamente tem que calcular todos os outros. Então agora é isso que eu quero que vocês me ajudem. Tem como parâmetros de entrada o artigo e a quantidade. Como é que ela vai calcular o ID? Alguém me sabe dizer? Ninguém quer dizer nada? Então, o ID vai ser obtido através da sequência que nós criamos. Está bem? Então, temos o artigo, a quantidade, o ID, vamos obtê-lo através da sequência. Muito bem. E a data? Como é que vamos obter a data? A data é o sysdate. Nós, até aqui na tabela das vendas, a data até por default sysdate, portanto, não temos que nos preocupar com ela. Por último, fica aqui o total.
E como é que esta função vai calcular o total? O total não vem do trigger? Exatamente, o total nem tem que se preocupar com o trigger. Então, vamos lá ver. Esta função, de facto, recebe estes dois parâmetros, só tem que se preocupar com o ID, porque a data é um valor por omissão e o total é calculado pelo trigger. Está bem? Okay. Mas reparem que é importante nós analisarmos ou compreendermos bem o que é que estamos a fazer. Está bem? Portanto, a função é venda artigos, faz uma venda, ou seja, faz lá dentro de fazer um insert. De facto, basta só o artigo, que é o código do artigo, bem entendido, e a quantidade. Pronto. A função há de devolver o ID, porque ela vai buscar o ID à sequência. Está bem? E como é uma função, a função devolve um valor. Ok, pronto. Está compreendido aqui o enunciado do problema, certo? Se formos aqui para o SQL Developer, já agora só por causa da questão da sintaxe da função. A função também, a sua sintaxe de criação também é fácil. Aqui é create. Já agora vou fazer já o or replace, certo? Replace function. E depois qual é o nome da função? É venda artigo. Pronto, este é o nome. E depois tem dois parâmetros de entrada. Certo? Quais eram os parâmetros de entrada? Era o artigo e era a quantidade. Certo? Era do artigo e da quantidade. Pronto, vá lá. A quantidade não era que... Ok, é isso. Aqui são os parâmetros de entrada. Eu até vamos pôr assim com P para se distinguir dos outros. Reparem que ter as coisas aqui com os mesmos nomes dá mau resultado. Então podemos ter assim a função com o P artigo e o PQT, mas falta dizer o tipo de dados. Pronto, então agora é assim. Quando se criam funções e procedimentos, o tipo de dados, nós podemos pôr number, são ambos number, sem dizer mais nada, sem dizer o tamanho, está bem? Isto funciona, aliás, pondo os tamanhos dá erro, mas pode ficar assim para já, vá. Como é uma função, tem que ter um return, e qual é o tipo de dados que retorna? Também é number, está bem? Portanto, na sintaxe da função temos que pôr assim. Create a replace function, venda artigo, P artigo number, PQT number, return number, is, pronto, e depois vamos ter aqui um begin, end, já estou a pôr já a barra dividir, está bem? E tenho aqui o esqueleto da minha função. Pronto, a parte específica, a criação da função está aqui feita. Create a replace function, venda artigo, aqui é a secção declarativa, aqui é a secção de execução, ou seja, se quiserem declarar variáveis é aqui. Eu não posso pôr um declare. Reparem, no trigger eu tenho que pôr um declare para a secção declarativa, porque um trigger depois executa um bloco PL/SQL anónimo. Na função não, entre o is e o begin é a secção declarativa, onde eu declaro variáveis. Está bem? Só mais aqui uma coisa. Estes parâmetros são parâmetros de entrada. Não é obrigatório. Não é preciso pôr que são parâmetros de entrada, embora que pudéssemos pôr se são parâmetros de entrada ou de saída, está bem? Quanto ao tipo de dados, nós podemos pôr deste tipo, number, mas também podemos fazer uma coisa deste género, está bem? Eu podia pôr artigo percentagem type. Ele aceita isto. Tá bem? É como aqui no QT também posso pôr... desculpem, aqui não é artigos, era vendas.artigo ou vendas.qt percentagem type. Também posso fazer assim, tá bem? Dá assim ou só number.
Ok, pronto. Então, eu estive aqui convosco a fazer o esqueleto porque, e para mim, isto podem ser aqui coisas específicas à sintaxe do PLSQL, embora seja simples, eu próprio explicar isto. Agora vocês têm que fazer o código cá, o procedimento aqui dentro. Está bem? Então, não sei. Alguma dúvida sobre o que é para fazer? Professor, o is é a declaração de variáveis outra vez, não? Sim, é a função. A função é e depois vem daqui para a frente. A função é ok. Se assim ficas mais contente. Ok, entendi. Vem dizer, a partir daqui, está bem? Sim. Tá bom. Vá, força aí então. Aqui uma coisa que também posso referir, vá lá, se a gente aqui no begin end, a certa altura temos de ter aqui um return, está bem? Temos de ter um return de qualquer coisa. Que sei o que é essa qualquer coisa que está no enunciado, que é o quê? Que é o ID que nós vamos calcular. Certo? Então vamos lá ver. Então, temos uma das partes que temos que resolver é a questão de calcular o ID. Então, ajudem-me lá. Como é que eu posso calcular o ID? Vou usar a sequência que criámos há bocado, certo? Chama-se secvendas. E eu posso usar secvendas.nextval para ir buscar o valor seguinte da sequência. Então, como é que eu posso fazer isso aqui em PLSQL? New.id. O 2.new o 2.new é para os triggers. Aqui não, se tu queres pôr num ID, podes criar uma variável VID e dizeres que vai tomar o valor da sequência. Era isto que estavas a pensar, uma coisa deste género? Sim, era isso. Só que não é new. Aqui é repara que num trigger aquilo está associado a uma tabela, sabes exatamente quais são os campos dessa tabela. Aqui não, é uma função, portanto, tens de declarar um ID. Eu a declarar um ID, este é o ID da tabela vendas, portanto, como é que eu vou declará-lo? Vendas, .id, percentagem. Estão a ver? Pronto, e fica logo a funcionar. Muito bem. Então, o VID é isto, o VID toma o valor de secvendas.nextval. Reparem que em versões anteriores do Oráculo nós não podíamos fazer isto. Para aceder ao secvendas tínhamos que fazer um select, mas agora não, dá para fazer assim. Muito bem, já agora eu quero retornar o quê? O VID. Pronto, certo? Portanto, essa parte do problema está resolvido. Certo? Foi simples, correto? Tenho só mais uma parte, que é quê? É fazer um insert. Então, fazer o insert é só fazer o insert. Como é que é? Insert, eu já quando criei o trigger, eu até estive aqui a fazer. Não é? Então vamos lá ver. Insert into vendas. Então, quais são os valores que eu vou pôr para vendas? É o ID, é o artigo e a quantidade. É o que é preciso. Porquê? Porque a data e o total, a data é a data do sistema. O total é calculado pelo trigger, como também já referiram. Então, é só pôr values. Então, quais são os valores? Qual é o valor para o ID? Então, o valor para o ID é V underscore ID, é P artigo e P QT. E muito bem, PQT. E está feito.
já está feita a função. Já compilei e já e está feita a função. A mim apetece-me já testá-la, embora o testar seja no final, mas nós podemos testá-la aqui. Esta é uma função e para nós testarmos a função temos que a testar dentro de um bloco PL/SQL anónimo. Então nós podemos testá-lo fazendo declare, um begin e um end. E tenho que pôr, até posso quase usar uma coisa destas, que é, tenho que declarar uma variável e tenho que pôr aqui este VID, 2 pontos igual à função, venda artigo. Tenho que dizer quais são os parâmetros de entrada, é o código do artigo e depois a quantidade. Qual é o código do artigo? Pode ser o 3 e a quantidade pode ser 8. Isto aqui vai fazer a venda. Pronto, podemos executar só isto assim. Mas se eu executasse a função, não devia dar erro? Não. Não consegues executar select asterisco, assim, diaframe, vendas. Eu tentei executar e dá-me um erro. Mas a mim diz que falta uma palavra-chave into. Espera lá. Não sei se tens aqui isto. Cá está. Tem. Pois. Na função, se bem se lembra, a sequência era para começar em 1000, cá está 1000. O artigo é o 3, a quantidade é 8. Portanto, o total foi 400, embora o total foi calculado pelo trigger, porque ao executar a função, ela vai, ou executar este insert que aqui está, ele vai automaticamente executar o trigger. O trigger é executado de forma transparente. Estão a ver? Isto está a funcionar. Então, eu fazendo várias vendas, não é? Já fiz 2 vendas, os artigos continuam com 30 artigos em estoque. Isto aqui é um bom negócio, não é? Eu faço vendas, eu mantenho o mesmo estoque, parece-vos bem? Como é que... Certamente que não. Como é que eu posso corrigir isto? O que é que eu tenho que fazer? Então vou-vos dar 5 minutinhos para corrigirem esta função de modo a que resolva este problema do estoque. Já estão a ver qual é. Se eu faço uma venda de 8 artigos, eu tenho que chegar aqui ao estoque dos artigos e retirar 8 artigos. Está bem? Estão a perceber o problema, certo? Então, vamos lá tentar resolver isto. Então, como é que fazemos o update? Eu tenho que atualizar. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que atualizar o valor do estoque da tabela dos artigos, retirando-lhe o PQT, certo? É isso que eu tenho que fazer. Então, como é que é? Um update, artigos, set stock igual a stock menos PQT. Okay? Não é para todos os artigos, é só o where id igual a quê? Ao P artigo. Que é só para este artigo. Se puser aqui um espacinho para separar isto, se calhar fica mais fácil de ver. Então, estou a ver, é só com um update. Update na tabela artigos. Eu vou fazer com que o estoque seja igual ao valor do estoque menos a quantidade que eu estou a vender. E é para todos os artigos? Não, é só para aquele artigo cujo ID é o P artigo, certo? Este P artigo é o ID do artigo.
Então, se eu compilar, ainda temos nos artigos, ainda cá temos 30. Portanto, se eu agora fizer uma venda de 8, vou passar a ter 22, certo? Se isto tudo funcionar. Já executei. A venda, há de aparecer aqui a terceira venda. Pronto. E agora passou para 22. Pronto. Agora sim, já está a funcionar a função. Está bem? Estão a ver? É muito simples, era só com um único update. Está bem? Com o update eu consigo fazer isto. Claro que dá para fazer de outras maneiras, mas esta aqui é mais eficiente. Ok. Mas está-me a dar erro outra vez. Não sei porquê. Já vemos isso. Já agora só queria deixar aqui para vocês pensarem para a próxima aula. No seguinte, estão a ver, eu vendi um artigo e este passou para 22 e depois já de passar para menos. Vocês acham que eu devo conseguir vender artigos quando já não tenho em estoque? Se calhar não. Então, o desafio que vos deixo é alterem-me esta função para logo no início verificar se eu tenho estoque suficiente para conseguir fazer a venda. E só faço a venda se o valor que tiver em estoque for superior ou igual ao valor que eu estou a pedir. Compreendem? Ok? Então isso fica para casa, tá bem? E vou terminar.